Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Nani, professora de matemática do portal, e hoje a gente vai ver sobre a aula de exercícios, né? De função do primeiro e segundo grau, certo? E bom, essa aula basicamente é pra gente aprender quais são os exemplos mais, assim, clássicos de exercícios de função do primeiro e segundo graus que aparecem muito nos vestibulares e que vocês precisam sempre reconhecer, sabe? Porque às vezes eles vêm com alguma história diferente, algum pano de fundo diferente, só que acabam que são os mesmos exercícios, no sentido de que pedem sempre as mesmas coisas. Então vocês precisam saber diferenciar, determinar essas características para poder resolver essas questões e não se assustar com esse tipo de questão. Vamos dizer que são questões dadas. Bom, então, para começar, o que acontece? A gente tem alguns tipos de questão de funções, né? A gente tem aquelas questões que são mais diretas, significa que a lei ou a equação da função, ela já vem pronta, naquele formato de ax mais b, que vem tudo bonitinho. Por exemplo, 2x mais 3, sabe? Então, a única coisa que vocês vão precisar fazer vai ser substituir os valores de x e y dentro daquela função para encontrar o resultado qualquer que seja que o exercício esteja pedindo. Já nas equações, nas funções que possuem questões que são mais indiretas, o que acontece? Essa lei, ela não vem pronta, não vem aquela equação bonitinha para você substituir. Então, ela pode vir de dois modos também dentro disso. Ela pode vir com um gráfico, e a partir desse gráfico, dos pontos estratégicos da função, a gente consegue encontrar a lei da função, ou então ela vem sem gráfico. Então, ela vem contando uma história de uma empresa de telefone, ou então do preço da gasolina, por quilômetro rodado, essas coisas. E daí você vai encontrar a lei dessa função, e a partir disso a gente vai resolver a questão, certo? Então, basicamente, essa aula é para a gente aprender a detectar essas questões, diferenciar elas e, se for necessário, transformar as questões que são indiretas em questões diretas para que a gente possa resolver. Então, agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai resolver esses exercícios e eu vou mostrando para vocês qual é o tipo de exercício, se ele é um exercício mais direto, se ele é um exercício mais indireto, se ele vai ter o gráfico, se não vai ter, como é que a gente vai formar, quais são os elementos para a gente poder formar a lei de cada função, certo? Um reservatório de água com capacidade para 10.000 litros abastece o bairro Longa Vida. Houve um acidente e a tubulação do reservatório foi rompida. Imediatamente após o ocorrido, os funcionários acionaram o pessoal do conserto. Sabendo que a vazão da água que sai da tubulação é de 10 litros por minuto, quanto tempo até chegar ao local do incidente terá a equipe de conserto a fim de que o reservatório ainda contenha pelo menos a metade do volume original? Depois de ler o enunciado, a gente consegue tirar algumas informações. Então, a gente vai chamar de Q a quantidade de água presente no reservatório, sendo que QI é a quantidade inicial de água, que seria 10.000 litros, certo? A gente tem a vazão, que a gente chama de Z, que é de 10 litros por minuto, e a quantidade nova, né, que a gente coloca como linha, né, quantidade de água nova, que vai estar no reservatório, quando o reservatório tiver com metade da sua capacidade, que vai ser 5.000 litros. Então, sem pensar em função do segundo grau, sem pensar em nada, a gente consegue montar uma relação, não é? Então, essa relação é o quê? A gente sabe que a quantidade de água no reservatório vai ser o quê? A quantidade inicial, 10.000 litros, menos a quantidade de água que vai sair. E essa quantidade de água que vai sair vai depender o quê? Da vazão e do tempo. Então, vai ser menos 10 vezes T, onde T é em minutos. Vocês estão percebendo alguma similaridade com a função de primeiro grau? Sim, pô. Então, aqui no caso, o que acontece? Q é o que a gente vai chamar de f de x, 10.000 que a gente vai chamar de b, menos 10 é o que a gente vai chamar de A, que é o coeficiente angular, coeficiente linear, que cruza o eixo Y, a função em si, e T, que é o que a gente vai chamar de X, que vai ser a incógnita. E daí o que a gente percebe? A gente percebe nessa questão que ele contou uma história pra gente, e a gente teve que encontrar os elementos da função para que a gente pudesse montar essa lei. Agora ficou fácil, né? Porque o que ele quer saber? Ele quer saber qual é o T quando o f de x é 5.000. Então, a gente só vai substituir, que no caso vai ser 5.000. É igual a 10.000
menos 10 vezes t, que é o que a gente quer encontrar. O 10t não tá subtraindo aqui, então ele vai passar para o outro lado somando. E o 5.000 não tá somando, ele vai passar subtraindo para o outro lado. Então, a gente vai ter que 10t vai ser igual a 10.000 menos 5.000. Portanto, 10t vai ser igual a 5.000. T vai ser igual a 500. Aqui, não tá, se a gente for fazer análise dimensional, né, a gente vai perceber que o tempo ele vai estar em minutos, ok? Aí, só para complementar, se a gente fosse fazer o gráfico dessa função, como é que ele seria? A gente tinha que fazer o eixo x e o eixo y, onde o eixo y seria o quê? A quantidade de água, e o eixo x seria o tempo em minutos. E a quantidade de água em litros, certo? A gente vai ter o quê? Uma quantidade inicial, de quando t igual a zero, que seria o b, né? Que é quando cruza o eixo y, de 10.000. E a gente sabe também o quê? Que essa função, ela é decrescente. Por quê? Porque o a, ele é menor do que zero, vocês estão vendo? Então, a reta vai ser para baixo. Então, pronto. Essa é a função. E vai chegar uma hora que quando a quantidade for 5.000, a gente vai ter o x correspondente de 500 minutos. Pronto. Isso aqui é um esboço que a gente faz. No caso, a gente sabia que ela ia cruzar o eixo x e o eixo y, né? E a gente sabia que ela era para baixo. Isso é só um esboço, vocês não precisam saber todos os pontos, né? Só de vocês terem uma noção de como é o gráfico já ajuda. Uma empresa de telefonia oferece as seguintes opções de contratos. Opção A, R$ 60 de assinatura mensal, mais 30 centavos por minuto de conversação. Opção B, R$ 40 assinatura mensal e 80 centavos por minuto de conversação. Nessas condições, a partir de quantos minutos de conversação em um mês, a opção de contrato A se torna mais vantajosa do que a B? Bom, se a gente prestar atenção nessas duas opções, a gente vai ter sempre um valor inicial fixo, que vai ser somado a uma quantidade por minuto de conversação, e essa quantidade ela aumenta de uma forma linear. Então, essas duas opções, elas são funções do primeiro grau que vão cruzar o eixo y nos valores 40 e 60, certo? Então, para resolver esse exercício, a gente não teve as funções realmente dadas para a gente, as leis das funções. Só que a gente consegue, a partir do enunciado, entender que são duas funções do primeiro grau, e a gente precisa encontrar algumas características delas, né? Então, por exemplo, a gente precisa saber quem é o coeficiente angular de cada uma delas, porque isso é o mais importante para a gente poder comparar. E a gente, antes de tudo, né, vai ter que determinar a lei dessas funções. E agora, para resolver, como no exercício anterior, a gente achou as relações, né? Então, a gente vai chamar de FA a função do plano A e FB a função do plano B, mas aí eu vou colocar com PA de plano A e PB de plano B, tá bom? E vai ser em função de T, que é o tempo em minutos de conversação. Lembra que o enunciado tinha falado pra gente? E daí, a gente faz a mesma lógica. Então, você tem o pagamento inicial mais um acréscimo de 30 centavos por minuto que a gente fala. Então, se você falar 1 minuto, vai ser mais 30 centavos. Se for 2 minutos, vai ser 2 vezes 30, que vai ser 60. Aqui é a mesma coisa, a gente vai ter uma taxa fixa de 40 mais 80 centavos, né? Que vão ser acrescidos de acordo com um minuto de conversação, né? A quantidade de minutos. E daí a gente vai fazer as analogias, né? A gente percebe, então, que 60 e 40 não estão acompanhando o T, que seria, no caso, o X, né? Então, eles são o quê? O B. Os 30 centavos e os 80 centavos são o A, que são o quê? O coeficiente angular. T é o que a gente chamaria de X, né? Do eixo X, os valores de X. E PA e PB vão ser o quê? Os valores de Y, que vão estar no eixo Y, tá bom? Aí a gente pode fazer um esboço dos gráficos para poder entender a questão. Só que para fazer o esboço dos gráficos, a gente sabe que são retas, ok? Mas a gente não sabe como traçar as duas no mesmo gráfico, né? Porque pode ser cada uma numa inclinação. Quem é que vai dizer a inclinação da reta? Bom, é justamente o coeficiente angular. O coeficiente angular, ele vai falar pra gente se a reta vai ser quanto ela vai ser inclinada. Então,
se vai ser mais inclinada ou menos inclinada, e se ela vai ser uma reta que vai estar indo para cima ou se vai estar descendo, tá bom? Quem é que fala se está indo para cima ou para baixo, está descendo ou subindo? É o sinal do A. Então, o sinal do A é positivo, as duas retas são para cima. O que faz sentido, né, pelo contexto, porque não tem como você pagar uma conta negativa. E, bom, o valor mesmo em si do A, ele vai mostrar pra gente a inclinação. Então, retas que possuem maiores valores, elas são mais inclinadas. Então, se a gente comparar aqui duas retas, essa reta e essa reta, a reta R e S. A reta R, ela faz um ângulo beta e a reta S faz um ângulo alfa. Qual das duas é mais inclinada? A reta R ou a reta R ou a reta S? No caso, a mais inclinada é a R, ou seja, ela tem o maior ângulo. Esse ângulo está diretamente ligado com o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular ele vai dizer inclinação. Portanto, quanto maior esse coeficiente, mais inclinada é a reta. Portanto, a gente sabe que, por exemplo, em A, ele vai ter essa inclinação de 0,3. Como é um esboço, a gente não precisa fazer exatamente a inclinação, tá bom? Ela vai ter uma inclinação. Mas a gente sabe que vai partir de 60 e vai seguir para cima, porque é positivo e tem essa inclinação. Pronto. Só que agora, para ficar mais fiel, né, à realidade, a gente precisa traçar a reta de B em concordância, né, com todo esse raciocínio. Então, se o coeficiente tem um maior valor, então a reta vai ser o quê? Mais inclinada. Então, se a reta de A ela é assim, a reta de B ela vai ter que ser mais inclinada. Então, a reta de B parte do 40, né, que é o inicial, e ela vai ser mais inclinada. Daí a gente percebeu que vai ter um tempo, né, um determinado T, em que elas vão quê? Se cruzar. E quando elas se cruzam, elas vão ter exatamente o mesmo valor do preço pago, tá bom? E vocês percebem que esse ponto é exatamente o ponto que faz com que a relação entre elas mude, ou seja, aqui a gente tem a reta de B e a reta de A, certo? Até chegar nesse ponto, vocês percebem que o preço pago em A vai ser sempre maior do que o preço pago em B, e depois desse ponto, você ter o plano de B não vai ser mais tão vantajoso, porque vai ser sempre mais caro, independentemente da quantidade de minutos que vocês falam. Então, é exatamente esse ponto que ele quer saber. Ele quer saber que ponto T, que começa a partir de que ponto de T, né, de quantos minutos que você fala de conversação, que vai começar a ser mais vantajoso o plano A do que o plano B, tá bom? Então, ou seja, ele tá perguntando para vocês qual que é o valor de T quando esses dois valores, PA e PB, são iguais. Portanto, é só a gente igualar. Então, a gente vai dizer que PA, em função de T, vai ter que ser igual a PB em função de T. Então, a gente substitui essas duas equações, né? Por essas duas equações. Então, 60 mais 0,3t vai ter que ser igual a 40 mais 0,8t. E justamente o que ele quer achar é esse t. Então, se aqui tá somando, a gente passa subtraindo para o outro lado. Então, vai ficar 60 menos 40, a gente passou 40 subtraindo e o 0,3 somando. Vai ser, subtraindo, desculpa. Vai ser igual a 0,8t menos 0,3t, ou seja, 60 menos 40 vai dar 20, que vai ser igual a 0,8 menos 0,3 vai dar meio t. Meio a gente pode escrever de uma forma diferente, né? Que é 1 sobre 2. Então, vai ficar o quê? T sobre 2. Portanto, a gente sabe que 20 é igual a t sobre 2. Multiplicando em cruz, a gente sabe que t é igual a 40 minutos. T vai ser igual a 40 minutos. Esquece aqui, tá? Sem querer. Vai ser igual a 40 minutos. Então, se você fala 40 minutos ou mais, não vai ser tão mais vantajoso você ter o plano B, porque vai ser sempre mais caro do que o plano A. Bom, esse agora é um outro tipo de exercício em que ele te dá realmente o gráfico e você vai ter que encontrar a função, né? A lei da função, tá bom? Dois materiais mais utilizados para fazer pistas de rodagem de veículos são concreto e asfalto. Concreto e asfalto. Uma pista nova de concreto reflete mais os raios solares do que uma pista nova de asfalto. Olha o que ele está mostrando aqui no gráfico, né? Tá reforçando, né? Tá provando
o que o texto diz, porque ele está dizendo, aqui ele está mostrando a reflexão desse solo, né, dessa pista, em função do tempo, a reflexão solar, que ela é capaz de produzir em função do tempo. E ali compara a pista de concreto e a pista de asfalto. 0 significa que o concreto e o asfalto são novos, né? Então, ele está falando que a pista de concreto nova, ela vai refletir mais do que a de asfalto. O que é verdade no gráfico, né? Porém, com os anos de uso, ambas tendem a refletir a mesma porcentagem de raios solares, ou seja, a capacidade do concreto de refletir vai caindo linearmente e a do asfalto vai subindo, tá bom? Conforme mostram os gráficos, né? Mantidas as relações lineares, ou seja, se você continuar essas retas, né, expressas nos gráficos ao longo dos anos de uso, duas pistas novas, uma de concreto e uma de asfalto, atingirão pela primeira vez a mesma porcentagem de reflexão dos raios solares depois que a gente percebe, né, ele fez o gráfico e ele está perguntando pra gente qual que é esse ponto de encontro desses dois gráficos, né? Que elas vão ter o mesmo valor de y, ou seja, o mesmo valor da reflexão, num determinado tempo, né? Então, é muito parecido com a outra questão de você fazer um sistema, né? Encontrar as leis e igualar elas. Só que aqui, ele trouxe o gráfico pronto e lá ele trouxe... contou uma história e a gente conseguiu trazer, né, a lei, a gente conseguiu montar a lei da função através da história. Só de olhar, a gente já sabe duas coisas de cada uma dessas funções. Primeiro, qual é o coeficiente linear delas, né? Quando elas cruzam o eixo y, na pista de concreto é 35 e na de asfalto é 10. E a gente sabe também se o coeficiente angular delas é positivo ou negativo. Na pista de concreto, ele é negativo, porque a reta está indo para baixo. E na pista de asfalto é positivo, porque a reta está indo para cima. Além disso, né, a gente também percebe que a pista de concreto, a gente tem dois pontos da pista de concreto, né? A gente tem o ponto que é quando x vale 0 e y vale 35. E a gente tem também o ponto de quando x, ó, esse ponto aqui, que é quando x vale 6 e y vale o quê? 25. Na pista de asfalto, a gente consegue achar dois pontos também. A gente consegue achar esse primeiro ponto, que é quando x vale 0 e y vale 10. E também o ponto quando x vale 6 e y vale 16. Quando a gente tem dois pontos de uma função linear, a gente não consegue achar, então, o coeficiente angular delas, porque seria Δx sobre Δy. Então, o coeficiente linear, né? O coeficiente linear A da pista de concreto, Czinho, vai ser igual ao quê? ΔY sobre ΔX. O ΔY vai ser o quê? A gente vai escolher esses dois pontos. Então, a gente vai pegar primeiro esse, depois esse. Depois esse, depois esse. Então, 25. Se a gente começar sempre com esse ponto, tem que continuar colocando ele primeiro, tá? Então, se for 25 menos 35, dividido, né? Sobre o quê? 6 menos 0, ok? Então, vai ficar o quê? 25 menos 35 vai dar menos 10. 6 menos 0 vai dar 6, ou seja, vai dar, dividindo por 2, os dois são divisíveis por 2, né? Então, vai dar menos 5 terços. Já o coeficiente, dá pra enxergar, né? Tá. Já o coeficiente angular da pista de asfalto, vamos colocar de A aqui, vai ser o quê? ΔY, né? Sobre ΔX, ok? Que vai ser o quê? 16 menos 10. Menos 10 sobre 6 menos 0. Que vai dar 6 sobre 6, que vai dar 1. Bom, a gente já tem todos os elementos, né? A gente vai ter f de x é igual a x mais b. A gente tem o a em cada uma das funções e a gente também tem o b em cada uma delas, né? Então, vamos colocar a função do concreto, né? Então, a função c é a função do concreto, ok? Em função de t, vai ser igual ao quê? Menos 5 terços vezes x mais 35. E a função do asfalto, em função do tempo, né? Vai ser o quê? Vai ser 1, que é o coeficiente angular, vezes x mais 10.
O enunciado quer saber o quê pra gente? Esse x a gente vai substituir por t, tá? Ele quer saber qual é o valor de t quando FC e FA são iguais. Então, FC é igual a FA. Portanto, a gente vai igualar essas duas equações. Menos 5 terços vezes t mais 35 vai ser igual a x... Opa, x não. Vai ser igual a t. T mais 10, certo? Não tá tudo sendo dividido por 3? Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode multiplicar tudo por 3. Então, é como se a gente multiplicasse toda a carreira de cima por 3, tá bom? Então, multiplicando isso por 3, a gente vai ter que menos 5t mais 3 vezes 35 vai ser igual a 3t mais 10, tá bom? Então, 3 vezes 35 vai dar 105, tá bom? Então, menos 5t mais 105 vai ser igual a 3t mais 10. O menos 5 tá subtraindo, então ele vai passar somando para o outro lado. E o 10 vai passar subtraindo, então vai ficar 105 menos 10 vai ser igual a 3t mais 5t. Então, a gente vai ficar... Opa, mais 10 não, né? Mais 30, perdão. 105 menos 30 vai dar o quê? 75. 75 vai ser igual a 8t. Então, t vai ser igual a 75 dividido por 8. Nossa, essa conta, né? T vai dar aproximadamente 9,3 anos, que vai ser a alternativa B. Então, é importante vocês notarem, né, que o outro exercício, ele trouxe a mesma pergunta, só que de uma maneira diferente. É bem importante vocês aprenderem a perceber tudo isso para não se assustar. São questões iguais, só que elas estão disfarçadas de maneiras diferentes. Bom, eu trouxe um outro exercício também que eu acho bastante interessante, porque ele traz uma pequena pegadinha, assim, um pequeno distrator, para a gente discutir a relação entre os coeficientes angulares, né? Porque eu falei para vocês que a reta mais inclinada, né, no caso, é a reta que mostra o maior coeficiente angular. Só que existe um problema aí quando eu digo isso, porque a gente tem que comparar as retas dentro de gráficos que possuem a mesma escala. Se vocês repararem, esses dois gráficos, eles são diferentes em escala. Aqui a gente está vendo que existe o ponto 2050 e 2000. Aqui também é o ponto 2050 e 2000. Só que olha aqui a distância entre esses dois pontos, 2000 e 2050, e a distância deles nesse outro gráfico. Isso acontece porque as escalas são diferentes, tá bom? A mesma coisa acontece no eixo X. Se vocês olharem, o tempo entre janeiro e abril, ele é dado por uma distância tal. Só que nesse outro gráfico, esse mesmo tempo, ele está dentro de uma distância menor, porque são escalas diferentes, entenderam? Então, a gente tem que se atentar a isso e não sair comparando um monte de reta inclinada sem perceber se elas estão dentro das mesmas escalas. Para convencer a população local da ineficiência da companhia telefônica Vilatel na expansão da oferta de linhas, um político publicou no jornal local o gráfico 1, abaixo representado. A companhia respondeu, publicando dias depois o gráfico 2, onde pretende justificar um grande aumento da oferta de linhas. O fato é que, no período considerado, foram instaladas efetivamente 200 novas linhas telefônicas. Se vocês repararem, os gráficos vão desde 2000 até 2200, no mesmo período, de janeiro a dezembro. Então, por que esses gráficos estão tão diferentes, né? Então, vamos lá. Analisando os gráficos, pode-se concluir que o gráfico 2 representa um crescimento real maior do que o gráfico 1? Não, se a gente for olhar o crescimento, foi de 200 dentro do mesmo período, de janeiro a dezembro do mesmo ano. Então, essa alternativa está errada. O gráfico 1 apresenta o crescimento real, sendo o 2 incorreto. Novamente, não. Os dois gráficos mostram o mesmo crescimento, de 200 novas linhas telefônicas dentro do período de janeiro a dezembro. Então, também está errado. O gráfico 2 apresenta o crescimento real, sendo o gráfico 1 incorreto. Mesma coisa, né? Também está errado. A aparente diferença de crescimento nos dois gráficos decorre da escolha de diferentes escalas, que é exatamente isso.
Os dois gráficos são incomparáveis, pois usam escalas diferentes. Não, não são incomparáveis por causa disso, tá bom? Então, é só um exercício pra gente se atentar nisso, tá? É importante comparar os coeficientes angulares, eles ajudam a gente a poder colocar dois gráficos lineares dentro de um mesmo gráfico, né? Duas retas lineares dentro de um mesmo gráfico. Eles ajudam a gente a colocar duas funções lineares dentro de um mesmo gráfico para poder comparar, só que tem que tomar cuidado quando elas estão em gráficos diferentes e olhar a escala, tá bom? Bom, agora a gente vai para um exercício bem clássico de função no segundo grau, que é a questão de procurar o vértice da parábola, tá? A potência elétrica lançada em um circuito por gerador é expressa por P igual a 10I menos 5I ao quadrado no sistema internacional, onde I é a intensidade da corrente elétrica. Calcule a intensidade necessária para se obter a potência máxima do gerador. Bom, parece um exercício de física, né? Que a gente tá falando de potência e de corrente. Só que, na verdade, não é, né? É um exercício de matemática, porque o que acontece? Ele te deu uma expressão e a gente tem sempre um valor que vai depender de um outro valor. Então, a gente vai colocar algum número no lugar desse i, vai obedecer, né, a lei que está escrita e a gente vai chegar num valor da potência. Isso é uma função, né? Você coloca um valor de x, ele vai passar pela lei e vai chegar no valor de y, né? Só que essa é uma função de segundo grau, porque a gente tem elevado ao quadrado, ok? E além disso, a gente ainda tem o 10i aqui, né, para complementar, mas podia ser zero. Então, como a gente tem ao quadrado, o i ao quadrado não é mais uma função de primeiro grau, né? É uma função de segundo grau. E o que ele está perguntando pra gente? Ele está perguntando qual a potência máxima. Essa é uma pergunta muito clássica. Ele poderia perguntar potência mínima, por exemplo, ou alguma parte mínima ou máxima. Mas o que quer dizer isso? Bom, se é uma função de segundo grau, a gente sabe que o gráfico dessa função, o esboço dela vai ser ou assim, certo? Ou assim. E pode cruzar em vários locais, né? Do eixo x e eixo y. Só que o que acontece? Vamos analisar. Se a gente colocar essa função perto daquela função clássica, né? Daquela forma clássica, vamos comparar. Então, a gente tem P, que seria o f de x, tá bom? A gente tem ax ao quadrado mais bx mais c, sendo que a é o que acompanha o x ao quadrado, b é o que acompanha apenas o x e c é o que não tá com o x, né? Então, quem aqui tá acompanhando o i ao quadrado, que no caso é o x ao quadrado? É o menos 5, então fica menos 5i ao quadrado. Quem é que tá acompanhando o i só? É o 10, então, é o mais 10, né? Então, fica mais 10i. E o c, no caso, não existe, né? Então, aqui o c seria 0, ok? Então, ela fica mais 0, né? Isso aqui, pra simplificar, fica menos 5i ao quadrado mais 10i. E como eu falei pra vocês, a gente precisa fazer sempre um esboço do gráfico, porque às vezes fica mais fácil de compreender o que ele quer. Pelo menos agora no começo, depois vocês podem fazer de uma maneira mais automática, só algébrica mesmo. Mas é sempre bom analisar. Então, a gente viu que o A vai falar se a concavidade está para cima ou está para baixo. Se a concavidade estivesse para cima, não ia fazer sentido pedir um valor máximo de potência, porque ia ser infinito, né? Essa parábola só ia crescer. Então, faz sentido a concavidade ser para baixo, porque daí a gente vai ter um valor máximo, né? A potência vai subindo, 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 vai chegar ao valor máximo e vai descer. E daí, para fazer esse esboço, a gente tem primeiro essa conformação e a gente precisa saber também aonde é que essa parábola vai cruzar o eixo y. Então, a gente já viu que C é 0, ou seja, C é como se fosse o B lá na função do primeiro grau, que é quando a parábola vai cruzar o eixo y. Então, é como se a gente tivesse assim, ó. A gente vai ter o plano, vai ter o eixo y e vai ter o eixo x, tá bom? E daí, a gente fica com concavidade, ela é para baixo, e a parábola vai cruzar o eixo y quando o y for igual a 0, ou seja, vai cruzar na origem, né? A gente viu que sempre quando b ou c são iguais a 0, o gráfico vai cruzar na origem. Então, ela vai ser uma parábola assim. Vocês veem que, tipo, não precisa necessariamente saber quais são as raízes da parábola para poder traçar ela?
Então, o mais importante é a gente saber onde ela cruza o eixo Y e se ela é para cima ou para baixo, tá bom? A concavidade. Então, gente, do enunciado a gente tirou essas conclusões. A gente arrumou a função e achou quais são os correspondentes, né? O A vai valer menos 5, o B vai valer 10 e o C vai valer 0. Então, a gente fez um esboço da parábola e achou isso aqui. Daí, a gente viu que a gente tem, então, a potência em função da corrente, certo? Conforme a gente vai mudando, a potência vai crescendo dependendo do valor da corrente. De repente, ela chega num valor mais alto de Y e não tem nenhum valor maior do que esse, ou seja, ele é o mais alto. E aí, ele vai caindo de novo quando a corrente for aumentando, tá bom? Então, o que a gente viu? Ele quer saber qual que é o valor da corrente quando essa potência é máxima. Esse aqui é exatamente o vértice da parábola. Então, basicamente, o que ele quer saber? Ele quer saber o x do vértice. Ele vai ter x do vértice, y do vértice. Então, a gente vai chamar esse x do vértice, a gente pode chamar de qualquer incógnita. Vamos colocar x do vértice, vai ser o valor da corrente. E y do vértice vai ser o valor da potência. Então, para encontrar o x do vértice, a gente tem algumas formulinhas, né? Uma das mais famosas é que o x do vértice vai ser igual ao quê? Menos b sobre 2a. A gente tem o valor de b, então, menos b vai ser menos 10. E 2a vai ser 2 vezes menos 5. Portanto, a corrente vai valer o quê? Menos 10 dividido por menos 10, que vai ser igual a 1 ampere. Pronto, a gente achou a resposta. A corrente correspondente à potência máxima vai ser o x do vértice, que vai ser igual a 1 ampere. E daí, só para finalizar, se ele tivesse perguntado para a gente quais são os valores de corrente em que a potência vai valer 0. Basicamente, o que ele está perguntando para a gente, então? Quando a potência vale 0 e quando o y vale 0. Então, seriam esses dois valores, que são quem? As raízes. Então, sempre que você tiver uma função de segundo grau e eles perguntarem quando o y vale 0, eles vão estar perguntando quem são as raízes, tá bom? Então, se ele estivesse pedindo as raízes, ele ia estar pedindo os valores de x que fizessem com que y ficasse 0, né? Então, a gente teria esse ponto, que seria 0 e 0, e a gente teria esse outro ponto, que seria, sei lá, um ponto com x valendo a e o y valendo 0. Se a gente tem um ponto com x valendo a e o y valendo 0, e a gente tem a lei da função, é só a gente substituir, né? Então, a potência, ela seria igual a 0, porque é o y, que daria, onde tem i, a gente bota a, daria 10a menos 5a ao quadrado, tá bom? E aí, a gente ia continuar a resolver. Então, é para vocês se atentarem a esses dois tipos de questão de segundo grau, né? Ou eles vão pedir o vértice, ou eles vão pedir as raízes para vocês. Quando eles pedirem o vértice, vai estar muito mais a ver com questões de, qual o valor máximo, qual o valor mínimo. E quando for as raízes, vai estar perguntando quais são os valores de x em que y vale 0. Ou seja, onde ela cruza, né, o eixo x, tá bom?